Eu vou propor assim uma meditação breve de 5 minutos. Então vocês podem se acomodar, fazer algumas respirações mais profundas. Inspira, preenchendo bem os pulmões e solta. Na exalação, relaxa, libera tensões, expectativas. Inala profundamente e exala, relaxando, soltando. Começa a trazer a sua atenção para o seu corpo, o contato com a cadeira, os pés no chão, sente suas mãos, nota se tem algum sentimento presente. Apenas permita que ele esteja com você, sem rejeitar e sem alimentar, expandir. Dê espaço para qualquer experiência que você esteja sentindo, esteja chegando aos seus sentidos. A respiração corre fluida, independentemente do seu controle. Tente ir produzindo um estado de relaxamento progressivo, se entregando para o momento presente, sem lutar com qualquer experiência, mas acolher, sentir, observar. Perceba como está o ritmo da sua respiração, o ar entrando pelas narinas, expandindo o pulmão, o diafragma. Perceba se o seu corpo pede uma respiração mais curta ou mais longa, mas não interfira nesse processo. Apenas testemunhe. Deixe cair preocupações, ideias, expectativas, e apenas fique com o que está acontecendo no aqui e no agora, com curiosidade, ternura, abertura. Pelos próximos minutos finais da prática. Se você se distrair, não há problema algum, apenas reconheça a distração e retorne para o momento presente, quantas vezes for necessário. Essa é a prática. Mente agitada, tudo bem,
mente calma, tudo bem. Agora, aos poucos, vai deixando chegar à sua consciência ruídos externos do ambiente, barulhos que vêm de fora. Pode abrir os olhos, fazer algum movimento que o teu corpo te peça e encerrar a prática. Eu lembro também da nossa motivação, então, por alguns segundinhos, aqui na palavra da Pema Chodron, né, a gente traz essa intenção. Ela diz, né, que antes de qualquer atividade, ela começa sempre com uma aspiração compassiva. Então, a gente expressa o desejo de que apliquemos os ensinamentos no dia a dia de nossa vida e dessa forma livremos os outros e a nós mesmos do sofrimento. Sinta isso no seu coração. Ela nos encoraja a manter a mente aberta, assim como uma criança que, maravilhada, vê o mundo sem concepções prévias. Como diz o mestre Zen Suzuki Roshi, há muitas possibilidades na mente do principiante, mas poucas na do perito. Então, nesse estado de curiosidade, de abertura, de não saber, a gente vai encontrar as palavras da Pema Chodron e as nossas contemplações uns dos outros, né? Só para lembrar, a gente está olhando os três senhores do materialismo. O primeiro senhor, assim, o que são os senhores do materialismo, assim, pelo que eu entendi? É como se fosse assim uma camada da nossa mente que obscurece a nossa bodhicitta. Bodhicitta é a mente fundamental, que é naturalmente desperta, curiosa, sábia e também que tem ternura, compaixão, amor. E ela é profundamente natural. Mas surge uma camada que através da qual a gente se desconecta dela, né? E essa camada e essa camada é uma busca por um estado que a bodhicitta oferece, que é um estado também de paz, de segurança, de contentamento, de amor e de abertura. Mas, por ignorância, a gente se identifica com essa camada, ao invés da gente se identificar e manifestar a nossa base, né, que é bodhicitta. Então, a Pema Chodron nos convida, através esses três senhores do materialismo, perceber de que modo que a gente está buscando a segurança, a paz e não encontrando, né? Então, a primeira forma materialista de fazer isso, ou egóica, é através da busca, através da forma, né? A forma são elementos aparentemente externos, né? Então, pessoas, lugares, contextos onde a gente vai tomar refúgio, a gente vai apostar que isso vai trazer uma sensação de estabilidade, de paz, de contentamento,
de tipo vida resolvida. Só que não, né? Então a gente, né, refletiu sobre em que pessoas, é, lugares, atividades a gente pode estar investindo para encontrar um conforto, né? E mas só que por conta da impermanência das coisas, por conta da mudança, nada disso nos garante de fato, né, uma salvação, né? Um estado de permanente bem-estar. Aí o segundo senhor do materialismo é o senhor da forma, desculpa, o senhor da fala. A fala tem a ver com as nossas crenças, opiniões, ideias. Então é mais sutil. A nossa visão de mundo, onde a gente busca ali uma segurança, né? Um refúgio, justamente nessas ideias, nessas opiniões. Só que através dessa fixação a isso, nós entramos em conflito com outras pessoas, a gente entra em debates, a gente entra em julgamento. Então, não é um refúgio tão bom quanto o Bodhicitta. Então, são as crenças, né? E, então, assim, o antídoto para isso é esse estado de curiosidade, de não saber, de seguir investigando, de seguir aprofundando, de olhar caso a caso. As coisas são complexas, então tudo que é todas aquelas polarizações, né? Esquerda, direita, vegano, carnista, time de futebol, religião, o budismo pode entrar aí, dão uma aparente segurança, mas também muita confusão. Então a gente não toma refúgio nesses referenciais que não são sólidos, como o Bodhicitta. Porque Bodhicitta não é uma solidez, é uma flexibilidade, um espaço, né? Então, e agora a gente vai entrar no terceiro senhor do materialismo, que é o senhor da mente. Alguém quer comentar alguma coisa antes da gente começar? A Jana disse das páginas. Legal. Aí eu vou transmitir então o texto aqui. Só um segundinho. A gente está ali no segundo parágrafo, o terceiro senhor. Alguém quer ler? Alguém gostaria de ler? Ah, eu gostaria. Por favor, Claudinha. O terceiro senhor, o senhor da mente, usa a estratégia mais sutil e sedutora de todas. Ele entra em cena quando tentamos evitar a inquietação, apelando para estados mentais especiais. Dessa forma, podemos usar as drogas, o esporte, as práticas espirituais e até o ato de nos apaixonarmos. Existem muitas maneiras de se obterem estados alterados da mente. Esses estados especiais viciam. Quando nos libertamos de nossa experiência mundana, isso traz uma sensação muito boa. Queremos mais. Meditadores novatos, por exemplo, muitas vezes esperam com treinamento poder transcender o sofrimento da vida normal.
É um desapontamento, para dizer o mínimo, ser instruído a tocar na parte mais densa das coisas, a permanecer aberto e receptivo tanto ao tédio quanto à felicidade. Às vezes, inesperadamente, as pessoas têm experiências surpreendentes. Não faz muito tempo, uma advogada me contou que, enquanto esperava o sinal abrir, de pé em uma esquina, uma coisa extraordinária lhe aconteceu. De repente, seu corpo se expandiu até ela o sentido do tamanho do universo. Instintivamente, a advogada sentiu que ela e o universo eram uma coisa só. Ela não teve qualquer dúvida de que isso era verdade. Ela soube que não era separada de tudo mais, como acreditara antes. É desnecessário dizer que essa experiência abalou todas as suas crenças e levou a questionar o que fazemos com nossa vida. Gastando tanto tempo na tentativa de proteger a ilusão de nosso território pessoal. Ela compreendeu como essa condição conduz às guerras e à violência que estão aumentando em todo o mundo. O problema apareceu quando ela começou a se apegar à sua experiência, quando ela quis de volta. A percepção normal não a satisfazia mais. Ela ficava se sentindo atormentada e desconectada. Ela sentia que se não conseguisse permanecer naquele estado alterado, seria melhor morrer. Nos anos 60, em 1960, conheci pessoas que tomavam LSD todos os dias, acreditando que poderiam manter aquele estado. Em vez disso, elas fritaram o próprio cérebro. Eu ainda conheço homens e mulheres que são viciados em se apaixonar, como Dom Juan. Eles não suportam quando o brilho inicial começa a diminuir e assim estão sempre procurando alguém novo. É para eu continuar? Alguém quer ler? Podemos seguir. Então, tá. Mesmo que experiências extraordinárias possam nos mostrar a verdade e nos informar sobre o porquê de estarmos treinando, elas essencialmente não são grande coisa. Se não pudermos integrá-la nos altos e baixos da nossa vida, se nos agarrarmos a elas, elas irão nos atrapalhar. Podemos confiar em que nossas experiências são válidas, mas temos que ir adiante e aprender a nos relacionar com nossos vizinhos. Então, mesmo os mais extraordinários insights podem começar a permear nossa vida. Como disse Milarepa, o yogi tibetano do século XII, sobre as experiências extraordinárias de seu discípulo Gampopa. Elas não são boas nem más. Continue meditando. O problema não são os estados especiais, mas a capacidade deles de viciar. Como é inevitável que tudo que sobe precisa descer, ao nos refugiarmos no Senhor da mente, estaremos condenados ao desapontamento. Cada um de nós possui uma variedade de táticas habituais para evitar a vida como ela é. Em resumo, essa é a mensagem dos três senhores do materialismo. Parece que esse ensinamento simples é a autobiografia de todos. Quando usamos essas táticas, nos tornamos menos capazes de gozar a ternura e a maravilha disponíveis nas ocasiões mais comuns. Conectar-se com a Bodhicitta é algo comum. Se não fugirmos das incertezas do dia a dia, podemos entrar em contato com a Bodhicitta. É uma força natural que deseja emergir. De fato, ela não pode ser detida. Uma vez que deixamos de bloqueá-la com as estratégias do ego, a água renovadora da Bodhicitta começará definitivamente a fluir. Podemos retardá-la, podemos represá-la. No entanto, assim que houver uma abertura, a Bodhicitta sempre aparecerá, como aquelas ervas e flores que nascem nas calçadas, tão logo
aparece uma rachadura. E aí, como é que esse texto chega para vocês? O que fez pensar? Quem quiser compartilhar reflexões, experiências. É, posso Ah, é falar? lindo. Ai, desculpa. Você quer falar, Cláudia? Acho que Não, a Claudinha assim, deixou para ti, Margarete. então eu vou falar um pouco. Sim. Eu fiquei pensando nessa questão de como que a gente vicia nas coisas, né? E o vício da mente, né? Não necessariamente por nenhuma substância, mas por relações e por hábitos, né? E quando a impermanência passa e aquilo é desmontado, a gente realmente passa por uma abstinência, né? Como alguém que tem um vício, né, em substâncias ou em comida ou em qualquer outra coisa palpável, né? E eu nunca tive nenhum vício de nada palpável assim, mas eu posso entender como é quando a gente tem uma coisa que de repente ela se desfaz, né? E não deixa de ser um vício, né? Eu acho que a gente pode dizer assim que a gente vicia no que a gente tira energia, tira satisfação, né? E segurança e a ilusão de ter um refúgio, né? E não é fácil, né? Deixar de ter um vício por vontade própria. Eu acompanho, eu sou terapeuta, né? Então eu acompanho pessoas que desejam parar os seus vícios e é muito difícil. E vejo também a questão do vício no plano emocional, né? Que eu não sei se é mais difícil ou não. Não se trata de pesar um ou outro, é tão difícil quanto. Então, o emocional, ele está o tempo todo com você. O cigarro você pode tirar de perto, o chocolate, ou sei lá, o sexo, mas aquilo que não é palpável, nesse sentido que eu estou tentando dizer, é muito complicado, né? Muito difícil. E é isso, assim, fiquei pensando. E não só isso, pensei também assim, a gente não quer ficar sem o vício, né? A gente acostuma a ter aquele estímulo. Então, realmente, mudar uma estrutura é muito difícil. Era isso. Só antes de passar para a Claudinha, assim, um pouco a partir da fala da Margarete, me fez pensar. A gente tem um objeto, né? O cigarro, por exemplo. Aí a prática talvez seja evitar o objeto, né? Que é o senhor do materialismo ali, que é uma atividade que vai trazer um estado alterado da nossa mente, das nossas emoções, vai nos acalmar, por exemplo, com a nicotina. Então a gente solta aquilo, aí vai vir o quê? Vai vir ansiedade, vai vir um incômodo. Aí passo dois, a gente medita com o incômodo para despertar a nossa bodhicitta. O incômodo, aquilo que está em nós, aquele mal-estar, a gente traz para o coração, a gente abraça e aquilo vai transmutando as nossas defesas, as nossas barreiras desse nosso fluxo espontâneo e natural da bodhicitta. Mas aí por que que a gente já não exerce a bodhicitta? Porque esse estado aberto e amoroso, ele vem como assustador, ele vem como algo de profunda insegurança, porque é a abertura total, é sem chão, é amor ilimitado.
aí o ego busca algum tipo de apoio em pessoas, em identidades, em crenças, em estados alterados de consciência, né? Um bem-estar que uma meditação produz, ou uma substância produz, o próprio cafezinho, o chimarrão, ou estar com certas pessoas, estar trabalhando com o que a gente acredita e assim por diante. Ou a nossa casa, nossa família, o que quer que seja, nosso corpo. Aí, só que o que a Pema Chodron está dizendo é que isso porque esse estado fundamental, básico da bodhicitta, ele está aberto para o fluxo, para a mudança. E então, ela fala, né? Ela fala assim: a gente tem dificuldade em lidar com a vida como ela é. A vida como ela é, a vida é fluxo, ela é interdependência, ela é complexidade, ela é sofrimento e ela é alegria, é felicidade. Então, só que a gente fala assim: não, eu quero só felicidade e com essa pessoa, ou eu quero só segurança com essa com esse salário ou com esse trabalho, mas a vida ela é o salário pode oscilar, ele vai oscilar, tudo, né? Não quer dizer que a gente não vai também estabelecer coisas na nossa vida e se relacionar, é óbvio, mas a gente vai estar também cultivando esse estado mais amplo e mais profundo, independentemente dessas coisas. E a gente vai aproveitar o fracasso dessas coisas para se aproximar ainda mais do estado aberto. Então, tem essa coisa curiosa, né? Eu já falei 80 vezes isso, é porque eu estou me convencendo ainda de que a gente vai usar aquilo que a gente, os lugares que nos assustam, aquele incômodo, aquela sensação de desamparo, de abandono, aquela sensação de fracasso, aquela sensação de medo, ou de raiva, ou de que senso de incapacidade, o que quer que seja, a gente vai usar aquilo para nos aproximarmos de bodhicitta, para fortalecer a nossa bodhicitta. A gente vai e também vai se relacionar com a mudança da vida no sentido de nos flexibilizarmos, né? Porque bodhicitta é essa flexibilidade, essa abertura que acolhe as mudanças. Enfim, algumas reflexões. Quero saber de vocês. Claudinha ia falar antes. Então, eu ia falar que eu achei lindo, né, o texto e que essa questão do apego, né, que a gente vai agarrando as coisas para nos tirar da presença, como um filtro até, para lidar com uma realidade que talvez seja muito difícil, né? É por isso que a gente se agarra ou se apega tanto, e talvez e os vícios. Eu já fui viciada em cigarro, tabaco. Então, eu sei que quando eu parei de fumar, além de ter sido muito difícil o processo, eu senti muito como é, eu, o cigarro, como que ele amortecia várias situações que chegavam até mim, né? Ela não resolvia porcaria nenhuma, logo depois eu estava vivenciando aquilo. E olha que cigarro não é uma coisa que altera a mente, né? Como uma droga. Altera, mas não altera como álcool, como uma outra droga. É,
Mas eu achei bonito, e assim, a gente vai criando identidades, né? Assim, acho que os vícios e outros apegos, a gente está sempre criando uma identidade, e eu tenho refletido um pouco sobre isso até nesse último curso que a gente fez do João, e assim, de quantas identidades foram criadas, e que às vezes eu nem preciso mais utilizar, mas elas estão ali, né? E eu achei bonito essa história da bodhicitta surgir exatamente quando alguma dessas amarras caem. Achei legal isso, interessante, né? Quando realmente o ego dá uma distraída e surge essa abertura. Bonito isso. É isso. Licença, eu não entendi muito a diferença entre o senhor da fala e o senhor da mente, mas vou voltar a ler. Se alguém pode ou conseguiu identificar a diferença, eu agradeceria muito. Alguém quer ajudar, Raquel? Ah, eu perdi essa parte. Faltou na aula. Semana passada a gente olhou. Eu anotei tudinho, mas agora que Você passou estava uma na aula passada, semana, Raquel, é perdi, verdade. perdi o eixo. Assim que volto a ler, né? Mas se alguém entendeu, assim, eu acho que os três têm uma conexão, né? Tanto o senhor da fala, o da forma e o da mente. Mas, assim, gosto muito de ouvir o que vocês conseguiram resumir. Raquel, eu também perdi a última aula, na verdade, essa é a minha primeira aula, mas eu tinha esse livro já há um tempo, eu comecei a ler ele já tem um tempo, né? E aí esse grupo foi uma excelente oportunidade de eu seguir com o livro, enfim, com vocês. Mas essa parte em especial, vou te dar um exemplo, talvez te ajude. Essa fala agora, esse terceiro aqui, me lembrou muito uma aula mesmo do Clóvis de Barros Filho, aquele filósofo, talvez você conheça. Ele é muito famoso e um professor de filosofia fantástico. Uma vez ele falou assim numa aula, que quanto maior fossem as exigências para a gente ser feliz, mais perigoso isso era. E menos felizes nós de fato somos. Ele deu exemplo assim: se uma pessoa se contenta, a felicidade para ela é uma água com gás, uma água geladinha, a pessoa ela tá feliz com aquilo. No entanto, tem outras pessoas que, para serem felizes, elas precisam de um prosecco, de um champanhe gelado da marca do ano da safra X. Para mim, essa passagem, esse último aqui, me lembrou muito esse episódio dele. Então, na medida, ele falou assim, às vezes você faz uma comida, água e sal e um temperinho, e você está feliz com aquilo. E aí, de repente, outras pessoas precisam de um caviar temperado com vinho branco, XYZ, entende? Vai aumentando assim a complexidade da coisa. E quantas vezes na vida a gente tem a oportunidade de ter acesso a isso, entendeu? Então, essa passagem aqui da mente me remeteu muito a essa aula dele, que é não deixa de ser filosófica, né? Que está relacionado a esse
quanto mais, é como se fosse assim, quanto mais eu aumento o grau de exigência ou de coisas, mais escravo eu me torno, mais dependente e menos feliz, na verdade. Espero que tenha te ajudado, não sei. Obrigado, Clary. Você por algo se chama Clarissa. É tua claridade. Obrigada, mamãe. Sim, eu acrescentaria, assim, né, a forma são as coisas aparentemente externas, né? Aquilo que a gente olha e pega e vai ao encontro, formas, assim, né? Corpos, coisas. Até pode ser a comida, né? A comida que eu vou lá, né? O chocolate. A fala são as nossas opiniões, nossas ideias, nossas crenças. Ah, eu sou do bem, porque eu sou de tal movimento, né? E os outros são do mal, certo, errado, né? Ideias. E a mente é esses estados mentais, assim, de prazer, de felicidade, que pode ser modulado por substância, por meditação, né? A gente tem uma epifania numa cerimônia com ayahuasca, com cogumelos, ou, enfim. Só que, claro, tudo isso também a gente pode fazer conversar um com o outro, né? Quando eu como uma comida, também o meu estado, né, de emocional, de mental, ele é afetado ali pelo açúcar, pelo trigo, pela cafeína, assim por diante. Aí, se a gente tira isso, né, faz um retiro, faz um detox, aí começa a vir tédio, começa a vir medo, insegurança, começa a vir tristeza. Aí a gente pega tudo isso aí para trazer para a meditação e despertar ainda mais nossa bodhicitta. Porque se a gente ficar sempre engajando com tudo isso, a gente pode ter sucesso. Aí é aquela pessoa que, como a Clarissa falou, ela colocou na rotina dela tal bebida, aí ela tem experiências agradáveis, o ar-condicionado está na temperatura certa, as pessoas são queridas, ela é bem-sucedida, o trabalho é agradável, aí ela acessa tudo o que ela quer e ela ela acredita que ela entende o mundo e o mundo é assim. E às vezes ela tem uma rede social, ela tem uma comunidade e as pessoas validam ela e ela acha que entendeu o mundo. Ah, essa é a maneira de se relacionar, essa é a maneira de se alimentar, ou essa é a maneira de se organizar politicamente. E daí ela está numa bolha, né? Ela está numa pseudo segurança e ela não está acessando a bodhicitta, que é essa abertura, essa ternura, esse contentamento, independentemente de estar acessando essas coisas ligadas à forma, ligadas à fala, ligadas à mente. Então, a Pema Chodron fala que a bodhicitta é algo muito ordinário, algo profundamente natural, disponível, é a nossa base, é a nossa essência, é a nossa natureza. Mas a gente se desconectou e sai por aí buscando, né? E aí é um perigo quando a gente tem êxito, né? Porque aí às vezes surge uma história de 10, 20 anos onde a gente tem êxito numa coisa e daí quando aquilo cessa, a gente vai ficar sem chão. Só que daí a gente sabendo disso, a gente já começa a se familiarizar com a ausência de chão, com a bodhicitta. Como relaxar,
se manter amoroso, se manter criativo, sem nenhuma bengala, sem nenhuma um referencial para se agarrar. É para isso que a gente pratica. Então, o caminho é mais uma desconstrução do que uma construção identitária, material, mas, obviamente, a gente tem necessidades humanas, e daí a gente vai administrando, mas a gente não toma aquele refúgio, assim, a gente não coloca todas as nossas fichas. A gente vai se relacionando com aquilo, mas com interesse além de apenas se refugiar ali. A gente vai é, é, admirando aquilo, olhando, não se fixando, lembrando que aquilo pode mudar. E quando muda, na verdade, está tudo sempre mudando, né? É um fluxo, está tudo mudando, mas a gente, às vezes, assim, do ponto A para o ponto B, parece que daí mudou, mas já estava mudando, né? E, e também nós estamos mudando, né? A nossa mente está flutuando também nas nossas marcas kármicas. Então, a Bodhicitta acolhe, abraça tudo isso, e aí a gente não passa mal quando está repousando ou, digamos assim, né, conectado com essa nossa dimensão. Ou até passa, né? E sai um pouquinho mais rápido. Não, e passa mal, mas A tem algo consciência. que não está passando mal, né? Então, mas com certeza Sim. pode vir o sofrimento, mas não tem um desespero, não tem uma ternura, nossa, porque daí aquilo está alimentando a própria bodhicitta, tipo, tá tudo certo, assim, né? Tem uma observação, né, de conseguir olhar para aquilo passando mal, mas com tranquilidade. Muito bom. Não é Aceitação. possuído, né? Como diz o João, sempre trazendo Exato. João, né? A Não, diferença é que a gente não é possuído nessa história. exatamente. Não é Como uma dice vivência Claudinha, autónoma. no possuído, como dice Claudinha. Que a Isso. gente não é possuído, né? Como fala o João, porque às vezes a gente se pega numa emoção que a gente é possuído mesmo, a gente não percebe, não tem presença nenhuma, né? Aí nesse caso que eles estão falando, a gente enlouquece, mas a gente está presente, a gente percebe que está surtando e consegue acolher um pouco, né? Vamos a hacer un libro, Surtando con Conciencia. Uhum. Uma transição para a nossa budistação. A Claudinha Lopes é que fez uma figurinha, surta e solta. Tem um psicólogo chamado Winnicott, que é muito interessante, um psicanalista, psiquiatra e psicanalista, que ele fala assim que a pessoa saudável não é o que não deprime, ou que não delira, ou que não, o que não, enfim, tem depressão, delírio, até um episódio assim de uma excitação, enfim, mas é a pessoa que transita por isso e, e extrai algo dali, aquilo está num cenário onde tem sentido, ele está vivendo a vida é sobre isso, né? E é uma pessoa que vai, ao fim e ao cabo, estar interessada também pelas experiências ligadas ao processo de morrer, né? Eu estou interessado, ele falava assim, né? Na hora que eu possa estar vivo na hora de morrer, assim, eu quero olhar para essa experiência. Então,
Bodhicitta é um interesse e uma abertura para todas as experiências da vida, né? E não só aquelas que a gente estabeleceu como agradáveis, favoráveis, né? Ou, isso me faz lembrar uma coisa que se fala muito sobre a depressão, né? Que a depressão é um profundo fechamento. E quando uma pessoa está com depressão, ela não tem abertura nenhuma. Ela não consegue acessar essa abertura, porque eu acho que a abertura é o contrário do estado de depressão. Isso parece óbvio, mas não é muito, porque na verdade uma pessoa com depressão, o movimento é de fechamento. E assim, eu particularmente experimentei isso que eu vou falar, que assim, quando uma pessoa está muito autocentrada, e a depressão é um autocentramento muito grande. Depois que eu descobri o que é bodhicitta, né? Depois que eu tive esse conhecimento, que a maioria não tem, eu acho que é muito difícil a pessoa, nesse estado, acessar a bodhicitta. Aquela que, sim, eu acho muito difícil. É como se assim, você perde o brilho da vida, né? Porque aconteceu alguma coisa muito trágica para você, que te deixou nesse estado, e é como se fosse quase uma teimosia para você sair dali, né? Assim, o ego, eu acho que sente uma teimosia de sair desse estado e olhar que as coisas não são bem assim, né? Sentir algo de bom por alguém estranho, por uma situação mundial, devotar o seu sentimento de bondade nesse momento, eu percebo que é muito difícil. E a depressão nada mais é do que o ego, né? É o ego muito forte, né? E assim, a dificuldade de lidar com a impermanência, tudo isso, né? Mas é difícil nesse estado mental, emocional, você acessar essa abertura, porque a abertura é muito assustadora, né? Assim como é assim que eu percebo, né? Não sei o que vocês acham. Total. E assim vai lá, Claudinha. E queria, isso que a Margareth está falando, me surgiu uma dúvida aí para vocês, assim, o que seria hoje, porque hoje estão falando da depressão funcional, né? Quer dizer, é aquele estado depressivo em que a pessoa leva a vida, ela trabalha, ela faz tudo, ela não fica na cama. E o que seria, então, essa depressão funcional? Nesse espaço aí, teria uma abertura, mas é pequena? Esse autocentramento, ele... Como é que ficaria, assim, nesse... Olha, como terapeuta, né, como psicóloga, né, eu sei, até por uma experiência familiar, a minha família tem muitas pessoas com padrões de depressão e de doença mental. Então, eu tenho uma experiência pessoal e profissional com isso. O que se chama, né, o que se passou a chamar de depressão, tem uma gradação imensa. Eu ainda não vi as pessoas falando sobre depressão funcional, mas eu entendo eu tenho uma ideia do que estão chamando, né? Porque a gente tem no popular, a gente tem uma ideia de que quem está com muita depressão, uma depressão forte, não toma banho, não quer sair de casa, não trabalha, e não é bem assim, né? Isso é um estado já muito agravado, digamos, né? Então, assim, independente de classificações, o estado depressivo é muito mais comum e vai de um patamar sutil, em que a própria pessoa não percebe que está
deprimida, até todas as variações que eu já testemunhei, já percebi e já senti também. Para mim é isso. Né? Como se fala hoje do autismo, a depressão também ela tem um espectro em que ela pode variar, né? A depressão pode ser muito grave, gravíssima, a ponto da pessoa se suicidar. Isso é um estado muito grave. E a Onde- pessoa está super funcional, né, Margarete? Como? A pessoa pode se suicidar e está super funcional, né? Sai, trabalha, faz tudo, fala com todo mundo. Bom, né? Teoricamente sim, até porque é muito comum a pessoa que tem uma depressão, está tratando e tal, e aí ela tem um estágio assim que ela parece que está muito bem. E é nesse momento que ela faz o suicídio. E ninguém entende nada, porque as pessoas dizem assim, ué, mas ela estava numa fase boa, já estava voltando a fazer as coisas, e é muito comum que nesse momento a pessoa se mata. Mas isso a gente está falando de uma coisa muito extrema. Mas existe assim, sabe, você trabalha do lado de uma pessoa, você não sabe que ela tem depressão. E assim, não estou nem falando de pessoas que estão tomando remédio, tá? Que o remédio realmente ajuda a estabilizar em muitos momentos. Mas tem gente que não toma nada e que você não diz que tem depressão ou que está com uma depressão. Então, é muito insidioso, né? É legal, assim, o que a Margarete falou dessas nuances, porque, assim, o estado depressivo, patológico, é isso. Ele, na verdade, é uma não aceitação de uma tristeza, né, de uma dor. Existe um conflito ali, uma dissociação onde eu me esforço, eu luto contra um sentimento absolutamente natural, né? E eu lembro de uma passagem do mestre da Pema Chodron, Shogyan Trungpa, dizendo: se você está com depressão, torne-se a depressão, né? Abra-se completamente para ela, vivencie completamente ela e então você vai, daí o que acontece, né? Não tem um eu, uma identidade lutando contra uma parte que dói, que ameaça, que parece que vai, né? Quando a gente se permite, daí, claro, precisa de refúgio, de prática, de capacidade para integrar essa experiência na nossa consciência, na nossa mente, né, no nosso coração e sobreviver a ela. Aí não tem problema nenhum uma tristeza aguda, não tem um sentimento que vem de dentro que parece que vai nos matar. O que vai matar é essa própria esse casulo do ego que quer se proteger da própria mente, né? Então, o estado de abertura é um estado de acolhimento, de hospitalidade radical de qualquer experiência emocional. Agora, quando a gente vai se fechando, se dissociando, a gente começa a gente vai ter a depressão patológica em que eu levanto me sentindo mal, aí eu tento buscar a felicidade, ao invés de me absorver, ao invés de deixar essas barreiras serem consumidas pela tristeza. A tristeza, ela é um sentimento muito nobre, né? Ela que desperta, enfim, porque aí surge espaço e surge compaixão, tem sofrimento e daí tem um acolhimento, uma ternura,
um, um calor para qualquer experiência emocional dolorosa. Isso é compaixão. Compaixão, ela não é só olhar para os outros e sentir ternura e querer ajudar, querer atenuar o sofrimento, mas é a maneira como a gente acomoda e se relaciona com os nossos próprios sentimentos difíceis. Daí é por isso que a gente desperta a compaixão, a bodhicitta, através dos lugares que nos assustam. Os lugares que nos assustam são emoções difíceis. Assim me pareceu assim essa situação. Não sei como é que que tu acha, Margarete. Porque às vezes parece um pouco radical para a nossa cultura. Como assim eu vou... Né? O Shogun Drukpa fala, seja a depressão. Não, peraí, então eu vou pegar e vou me matar. Não, mas não é seguir a depressão. Ser a depressão é sentar com ela e ter algo em nós que diz assim, né, que percebe, uau, olha só, e algo que vai penetrando essa emoção a ponto de deixar cair qualquer conceito sobre emoção, sentimento. A gente se relaciona com a energia básica, a energia, ela é energia primordial, ela é uma energia completamente ligada à vida, à criatividade da mente, é energia vital, só que ela, por conta de certas situações da vida, a gente começou a reprimir, rejeitar energias que, né, a gente entrou nessa dualidade, isso é ruim, isso é mal, isso é perigoso, mas pensando psicanaliticamente, assim, né, não tem pulsão de morte, não tem energia de morte. O que tem quer dizer, não tem energia de morte como algo intrínseco, inerente, algo fundamental. A energia de morte, isso no Winnicott está muito claro, a energia de morte, a pulsão de morte, ela é adventícia, ela é um erro de percurso, ela é algo que tem a ver com essa ignorância formada, tem a ver com a, a, a construção a construção luminosa da nossa mente. Aí surge essa experiência de que que a energia pode ser destrutiva mesmo, a gente pode chegar até se matar, mas isso não é a nossa condição fundamental. Nossa condição fundamental, ela é uma energia pura, né? Uma energia além de boa e má, né? Ela é uma energia criativa, assim, né? Ela é, portanto, energia de vida, né? Bruno, queria acrescentar mais uma coisa, não sei se alguém quer falar. Posso Pode falar? falar, depois eu falo. Assim, tem uma coisa que eu acho importante lembrar no padrão da depressão. Não sei se dá para explicar isso fora do que a gente conhece dentro da tradição budista, mas existe aquela pessoa que está submetida a um estado de depressão puramente químico. E a esses casos, assim, a pessoa não tem um motivo concreto, entre aspas, para ter aquela sintomatologia, né? E hoje antigamente se falava de estado maníaco depressivo, hoje se fala em bipolaridade. As pessoas que eu conheci com esse padrão, elas não precisam de motivo para o desequilíbrio delas, né? E a psiquiatria tentou mexer com isso. Nos anos 70 foi muito ruim, que as pessoas eram cobaias, né? Hoje já é um pouco melhor a questão dos medicamentos, são um pouco menos agressivos, mas assim, tem aquela pessoa que ela aparece com um desequilíbrio tão grande
Isso é uma coisa que eu queria colocar. Em paralelo, eu queria dizer assim, é isso que o Trumpa falou, né, de você não lutar contra a depressão, você olhar para a depressão, né, que me lembra muito um pouco, desculpe, o que o Minjo conta sobre os ataques de pânico que ele tinha quando ele era criança, né? Eu acho que a maioria das pessoas não tem o menor conhecimento de como fazer isso. Se você não tiver uma condição de lucidez para conhecer esse princípio, sei lá, estudar, encontrar um professor do Dharma, eu não vejo fora desse âmbito do Dharma nenhuma possibilidade, né? Eu atendo pessoas instruídas, educadas, que nunca perceberam que ela não é o pensamento dela. Então, no meio de uma crise, né, como que a pessoa, qual é a chance que as pessoas comuns teriam para enfrentar um estado agudo, né, complicado, nesse âmbito do que a gente está falando, que é uma abertura valiosíssima, né, mas que exige um conhecimento, né? Enfim, tem vários casos trágicos que eu conheço, e assim, é muito complicado porque é um fechamento completo, a pessoa não vê abertura, ela nem sabe que existe uma abertura, né? E é o que acontece, né? Obrigada, Margarete. Que bom aprender. A gente não sabe nada disso, né? Ana? Isso, Iana. Oi, gente. Eu tava pensando aqui, né? Primeiro, licença, é a primeira vez também que eu tô aparecendo, né? Mas eu fiquei pensando, assim, que se a gente tá há muito tempo dissociando, assim, nesse estado mental, né? Com algum tipo de anestesia, seja através de uma substância, seja se apaixonando, né? Entrando nesse estado de inebriação, assim, né? De anestesia de fuga da realidade. Eu acho que se a gente está muito tempo fazendo isso, assim, como modo de sobrevivência, né, como resposta a diversas questões, no momento que, no momento em que a gente entrar em contato com a dor, que é uma dor, digamos que, vou colocar assim, corporificada, né, no sentido das emoções, né, que as emoções chegam com toda a química ali, né, no nosso corpo, então eu acho que às vezes falta até corpo, né, para falta corpo, assim. Aí eu acho que por isso às vezes a gente colapsa, né? Parece que aquilo que você falou do desespero, né? De achar que não vai passar. Que a Cláudia falou de ser possuído, né? De ser dragado, assim. E aí, mas ouvindo, assim, vocês falarem, é como se fosse, assim, para mim, aquilo que a meditação traz, assim, né? No sentido de tirar o véu, assim, como se a gente tivesse no dia a dia acho que a maioria das pessoas, né, propensos assim a um sonambulismo, né, uma coisa meio morto-vivo assim. E aí eu acho que ouvindo vocês é como se é como eu posso falar? Como se estivesse relembrando uma coisa que você sabe, mas que está meio adormecida, tá lá no fundo, sabe? E aí você volta. E mas é isso. Eu achei fantástico assim o exemplo da paixão no texto, né, do Dom Juan, achei aquilo ali incrível, assim. E, e eu acho que, assim, partindo para quando a gente parte para se auto-observar, é perceber que é um ciclo, né? A gente está a gente tá exercendo aqui uma reflexão, um momento de clareza, mas é um ciclo. A gente parece que não sai desse ciclo, não sei se é o de Sansara, mas parece que a gente, né, que é uma coisa assim de
inevitavelmente na vida a gente vai entrar em contato com esse vazio, ou o tédio existencial, ou esse vazio, ou essa tristeza, essa angústia. E eu acho que a solução automática que a gente encontra é algum tipo de compulsão, né? De tentar tampar o buraco, assim, assistir uma série, ou se apaixonar, ou, né? O que, assim, e, e é isso, eu acho que a gente vai tendo esses momentos, assim, de clareza, seja num grupo, numa terapia, e aí vai largando, né? A percepção, vai voltando, assim, a presença. Mas é isso que eu queria compartilhar. Também vivemos numa sociedade assim muito ruim educativamente, né? Que nos está sempre enchendo de falsos objetivos, falsas ordens, falsos estados de felicidade. É uma educação assim capitalista muito desorientadora, né? Criadora de falsos objetivos. Deveria se ensinar budismo nas escolas, eu acho. Eu ia falar sobre isso, né? É, quando a Margarete citou, né, pessoas, né, super, enfim, letradas e tal, que não têm noção, né, que não são seus pensamentos. Eu não estou passando pano para essas pessoas, mas, assim, eu acho extremamente coerente que a gente, que existam pessoas assim, que nós sejamos assim, porque coerente, né, a produção desse modelo, né, que a Raquel acabou de mencionar. Eu acho que, na verdade, o estranho seria o contrário, né, que a gente soubesse lidar com tudo isso, porque, afinal de contas, veja só, ninguém pode ficar triste, né? Se você já está triste, não, não fica assim, não. A tristeza é algo nem reconhecido. Depressão, então, misericórdia, talvez tenha melhorado um pouquinho agora as pessoas aceitarem se tratar ou qualquer coisa do tipo, que antes era frescura, paulada, falta disso ou daquilo. Então, assim, se você não estiver feliz, tanto que tem até um livro maravilhoso chamado Rapicracia, né? Você é a obrigatoriedade de você estar feliz, né, o tempo inteiro. E chega esse período agora, aí que você tem que estar feliz mesmo, porque afinal de contas é Natal, né? Então, esses sentimentos, eles não são nem reconhecidos. Aí imagina, vem um mestre e diz assim: vivencie sua depressão, mergulhe fundo, se abrace com ela. É totalmente contraintuitivo, é totalmente contra, é outra maneira de pensar, né? Que implode mesmo assim a maneira ocidental que a gente viveu. Tem um estudo maravilhoso de um texto chamado que está acontecendo no SEB Campinas, transformando obstáculos em caminho, que conversa muito com isso. O mestre ele vai dizer ensinamentos como esse, que você transforme todas as suas dificuldades em caminho. Então, faz muito sentido a gente não ter, se identificar com os pensamentos. Até porque eu entendo que sempre quando eu acho que esse assunto, ele dialoga muito com os processos terapêuticos. Me permitam os dois terapeutas, eu não sou terapeuta, mas eu queria ser muito. E, e me parece um pouco que é como se, primeiro, nos falta referência. A gente tem um referencial totalmente péssimo, né? Onde algumas emoções não são possíveis, não são nem vistas, nem permitidas, nem aceitas. E eu acho que falta referencial e é como se nos faltasse, é o que eu sinto, uma espécie de musculatura
emocional para sustentar isso daí. Isso que Então, são eu tenho. mulheres, vocês são mulheres falando isso. Agora imagina os homens assim completamente desconectados dos seus sentimentos assim. Então, né? Só eu queria fazer isso, me veio agora. Disso que só tem um aqui, né? Entre nós. Eu imagino também que a maior parte dos seus analisandos aí é A tudo mulher mulher também, pode né? ter muito mais vantagens, ela já está mais conectada, né? É, sabe, assim, como se faltasse essa. Peraí, deixa eu sustentar isso, porque é preciso uma certa. Eu não tenho uma palavra, eu uso musculatura emocional. É quase como se fosse uma envergadura que a gente vai desenvolvendo para sustentar um fracasso, por exemplo. Ainda mais numa sociedade onde você só tem valor pelo que você trabalha, pelo quanto que você ganha. Se você está depressivo, pode morrer, porque você não está produzindo, você não tem valor. Então, eu acho que a gente, isso aqui, eu entendo assim, é totalmente revolucionário nesse sentido, porque a gente está, enfim, nadando um pouco contra a correnteza, né? É, o Bruno falou agora que ainda essa comparação, né, entre homens e mulheres e tudo mais. Tem um livro que eu tava lendo, né, que ele fala sobre a jornada da heroína. Acho que a jornada da heroína é a busca da mulher para se reconectar com o feminino. E aí acho que tem um pouco a ver com o que a Clarissa falou, que é no sentido de que como o mundo é masculino, né, patriarcal, então invariavelmente homens e mulheres estão dentro dessa mesma lógica, né? Afastados do feminino, né? Eu entendi o que você quis dizer, mas só trazendo isso também, né? De que a gente também, tanto homens quanto mulheres, todos nós, a gente se tornou, assim, analfabetos, né? Emocionais, assim, né? E tem uma parte no finalzinho que ele fala um pouco sobre o tanto que essa falta de contato com essas águas internas, né, nossas emoções, faz com que a gente crie esse estado de aridez, né? Esse estado de deserto, né? E aí é isso, eu acho que esses encontros chamam a gente para essa atenção, assim, né? Todas essas coisas. Ontem mesmo eu fiz esse exercício assim, na prática, assim, né? Porque para compartilhar assim rapidinho, né? O meu avô faleceu assim no início do ano e foi a primeira pessoa que eu perdi realmente importante, assim, realmente não importante, mas muito próxima, né? E, e eu não sou uma pessoa, acho que tenho muita facilidade assim de entrar em contato com as minhas emoções, né? E aí minha mãe tinha mandado um videozinho que era uma montagem da IA, né? Deles dois, assim, nessa tentativa de tornar vivo ainda, né? De manter vivo, né? E aí eu não quis abrir porque eu não queria chorar, eu não queria entrar em contato com a emoção, né? E aí eu fiz esse exercício, assim, né? De que mas eu não quero essa aridez para mim, né? Eu não quero esse lugar árido, não quero, né? Virar um deserto. Aí, tá bom, vamos lá, né? Aí respirei, abri rapidamente, desaguei e passou, né? Ufa! Como é bom, né? A gente perceber, dá conta, não vai morrer não, menina, calma. Mas é isso, é isso. Agradeço aí todo mundo também esse momento, assim, né? Pra esses ensinamentos irem sabe, entrando mesmo, fazendo raiz, assim, pra não deixar voar, que eu sou bem etérea, assim, pra não voar, volta aqui. Sim, a gente sofre não é por causa do sentimento, a gente sofre por não sentir, a gente sofre por rejeitar, a gente sofre por se fechar, dissociar, daí eles vêm mais intensos, vem, me sinta, me sinta. E eu acho que o que a gente está fazendo aqui é muito isso, convencermos uns aos outros, né? E camadas cada vez mais profundas de convencimento de que o despertar é por aí.
Eu gosto muito do nome dos livros no budismo. Tem um do Dzogchen Pompa Rinpoche, que é Resgate Emocional. Nada mais, nada menos que resgate emocional. A gente está fazendo um resgate das nossas raízes, da nossa energia básica, das nossas emoções. É um destemor, mas a gente se confundiu, achando que a gente tem algo a temer dentro de nós mesmos, quando não. Isso é só um engano, sim, surge como ameaçador, mas é porque a gente se afastou, a gente se confundiu. No xamanismo tem uma palavrinha que é assim, resgate da alma, né? Eles vêm assim, pensando, é como se os espíritos roubassem, né, a nossa partes da nossa mente, e daí o pajé vai lá e acessa aquilo e faz aquilo retornar para o corpo da pessoa. Então é um resgate da alma. Então a gente está fazendo isso, está resgatando a nossa energia primordial, nossa capacidade de sentir, e isso tudo a gente não faz porque é masoquista ou porque a gente gosta de sofrer. Não, é porque tudo que está surgindo como doloroso e sofrimento é porque a nossa consciência ficou muito estreita, o nosso coração ficou muito incapaz. Então, que nem a Clarissa fala, né? A gente tem que desenvolver um tônus, a abertura, né? A abertura é isso, esse espaço e essa ternura que acolhe. E a Pema Chodron fala uma coisa muito bonita, que todo o trabalho dela é para convencer as pessoas a não terem medo de si mesmas, né? Não ter medo do que a gente sente, da nossa mente. Raquelzinha, ia falar? Posso falar também? A Raquel quer falar? Eu disse que você pode falar, Margareth. Posso? Não, eu estava pensando enquanto você estava dizendo que, na verdade, que a Clarissa falou, né? O nosso paradigma budista é a caminhada na contramão do que a gente vê. E tem uma coisa que é muito, muito importante nessa descoberta, que é justamente atravessando aquilo que a gente evita, e aí amarrando com o começo do texto, assim, os vícios são para isso, né? Para evitar que você entre em contato, porque por algum motivo a nossa cultura, enfim, ensinou que não é para mergulhar, né? As pessoas não deixam a gente em paz quando está deprimida, elas querem tirar a gente dali, né? Só um exemplo, mas tem vários, né? E, na verdade, isso que a Pema Chodron fala e que o Trungpa fala é muito difícil de perceber se você também não tem alguém para te orientar, mas é a chave do negócio, porque a gente não vai desmontar atravessando o sofrimento. Ele é a característica dessa experiência do samsara. Se você evita, se você se dopa, se você se vicia em relacionamentos que não são saudáveis, se você fuma muito ou come muito, ou se entorpece, você está botando, você está tentando tamponar aquilo que você não quer entrar em contato, né? Mas é através de atravessar isso é que é importante. Então, por exemplo, quando a Lana, é Lana seu nome, né? É Iana ou Iana. Iana? O medo de sentir é interessante você se permitir, porque você vai ter a experiência de que dá para sentir e sair. É como se a gente entrasse numa nuvem. A gente vai sentir, aí dá vontade de chorar, você chora, aquilo sai. Daqui a pouco você não está mais naquele estado. Então, vivenciar essa mudança de estado, eu acho que é uma das grandes coisas
que a gente tem que experimentar. Porque se a gente é capaz de sair, a gente é capaz de tolerar, né? E assim, a gente vai experimentar que aquilo não vai desmontar a gente, aquilo está passando pela gente, né? Eu estou falando isso porque eu estou experimentando muito essas coisas. Então, eu vejo que o caminho não é se anestesiar. Mas, volto a dizer, eu não acho que todo mundo consegue fazer isso intuitivamente, sabe? Eu acho que, para mim, o budismo trouxe muita abertura para isso, muito conhecimento para isso. E antes dele, eu já estou nele há mais de 13, 15 anos, eu não tinha a menor estrutura para sacar essas coisas sozinha, né? Então, eu sou muito grata por ter chegado até aqui e tento ajudar também como profissional, né? E tento me trabalhar com esse viés, né? Sempre atualizando isso, porque a gente não, o jogo não está ganho, né? Todo dia a gente tem que estar lá. Não sei se faz sentido para vocês aí. E acho que a gente tem uma tendência à inconsciência, né? Acho que esse o exercício de tomada de consciência é como se fosse uma resistência, né? Como se fossem duas forças contrárias, assim. Requer um esforço, né? O automático que é o do cérebrozinho preguiçoso, né? Que já quer o caminho habitual, né? Então, é um constante relembrar-se, né? Porque a nossa tendência é esquecer, né? Mais fácil, né? E um pouco é nessa reeducação, voltando ao que aprendemos nesses cursos com João, nossa negação dos sentimentos são rastros que tem no nosso presente de traumas que adquirimos. Eu, por exemplo, de criança chorava e me diziam, olha que feia, chorando. Pronto. Me negaram a possibilidade de reagir com choro, alguma coisa. Aí depois, já em situações graves, né, idade adulta, minha mãe me dizia, eu me arrependo de ter te varado nos seus sentimentos. Ela era ciente, né, bichinha? Então, é bom a gente, já que se dá esse tempo para se reeducar, é, nos darmos o direito de ver onde está essa ferida, onde começou essa ferida, nesse campo tão fresco e lindo de a gente ficar triste quando fica triste e ficar contente quando fica contente. Tem um caminho ali para a gente desvendar e se reeducar com liberdade. Então, queridas, há mais alguém que quer fazer uma partilha final? Aí, senão, a gente vai se despedindo. Então, a gente, né, reserva uns segundinhos aqui para dedicar esse mérito, né, que possamos, a partir desse encontro, desses aprendizados, né, reforçar a nossa confiança, né, a nossa capacidade inata de acolher qualquer sentimento para que eles revelem a sua contraparte, né, de qualidade, de virtude, para que a gente, então, através desse encontro, se interesse mais por nós mesmos, pelos sentimentos difíceis, né? Como o Dzogchen Pollock fala, emoção é que nem
é que nem o gás do refrigerante. Refrigerante sem gás é sem graça. Então, emoção, não tem problema nenhum. Na verdade, é a vida pulsando em nós. Então, que possamos nos abrir cada vez mais para tudo que surge na nossa experiência emocional e assim despertar cada vez mais no dia a dia, no feijão com arroz, nas nossas relações com os outros e conosco mesmos. E que, dessa forma, possamos ser presença mais aberta, mais amorosa, mais gentil, para ajudar os outros a fazerem o mesmo, né? Dentro das suas capacidades, dentro do seu merecimento. Então, a gente dedica essa energia positiva, esses insights para todos os seres. Um grande beijo para vocês. Obrigada, Bruno. Pessoal, boa noite. Obrigada, Obrigada, gente. A todas. Beijo, Paulinha, que hoje não te ouvi. Beijo para todas. Gratidão. Boa noite. Beijo, querida. Gratidão.